Olá, é bom termos novamente esse momento, essa oportunidade aqui no nosso programa Castelo Forte. É sempre um prazer podermos conversar, podermos refletir com pessoas que aceitam o convite de conversarem conosco no nosso programa, e sempre agradecemos também a você que nos assiste, a você também que fala aos seus amigos, suas amigas desse programa Castelo Forte. Hoje nós temos a oportunidade de conversar, de refletir juntos com Sérgio Guimar Pezzi. Sérgio, que é psicólogo e psicanalista aqui em nossa cidade. Ele vai estar conversando conosco sobre o trabalho dele e algumas observações dele em relação às famílias, aquilo que percebe também em nossa sociedade nos dias de hoje. Olá, Sérgio. Olá, pastor Eric. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra para mim estar aqui. Sérgio, você trabalha especificamente com que grupos, que pessoas? Você trabalha aqui em Lajeado. Conte um pouquinho para nós da sua experiência, do seu trabalho. Bom, como psicanalista, que é uma formação bastante peculiar, que venho já há longos anos desenvolvendo, afora a formação acadêmica na psicologia. Então, enquanto psicanalista, eu exerço uma prática clínica aqui em Lajeado já há alguns anos, no meu consultório particular, mas também levo essa formação de psicanalista para o meu trabalho no campo público. Por campo público, quero dizer que eu faço parte da equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é um órgão da assistência social do município de Lajeado, dentro da nova proposta legal que se chama o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E lá eu atendo adolescentes que entram em conflito com a lei e que recebem uma medida socioeducativa prescrita pelo Ministério Público ou Poder Judiciário e que são encaminhados para essa execução da medida. Então eu acompanho esses adolescentes na execução da medida e também é oferecido a eles um atendimento que também pode ter uma incidência clínica e que vai beneficiá-los no momento da vida em que eles se encontram, né? E também a nível do consultório, as pessoas que me procuram, que demandam de uma análise, e uma peculiaridade que tem ocorrido do ano passado para cá é a maior incidência de homens adultos, adolescentes e homens adultos procurando análise, o que antes não era muito comum. Isso não é um fenômeno que está acontecendo especificamente só aqui em Lajeado e nem só comigo. Eu tenho conversado com vários colegas do campo psicanalítico e estamos notando essa mudança desse maior número de homens procurando análise, porque durante muito tempo se notava uma maior presença feminina. Então parece que os homens estão mais querendo falar mais sobre suas vidas, entendendo que isso é oportuno, que isso não é nenhum problema, não quer dizer que estejam propriamente loucos, embora os loucos também precisem de escuta. E isso tem sido bastante interessante, e as questões que têm sido trazidas também por esses homens que hoje demandam análise. Interessante. Quem sabe vamos pegar esses dois aspectos que você menciona. Em primeiro lugar, contato, trabalho com jovens que têm algum problema com a lei, e essa questão dos homens procurando auxílio para se entenderem e tal. Sérgio, o que você percebe nessa relação com o jovem que tem problemas com a lei? Na sociedade, muitas vezes, nós queremos que alguém resolva isso para nós. Colocamos a culpa numa pessoa, normalmente no jovem. O que está acontecendo? Tem aumentado o número de jovens com problemas com a lei? O que você percebe nesse sentido? Infelizmente tem aumentado e muito provavelmente aumentará. Claro, não tem uma bola de cristal, mas a análise que se possa fazer hoje do contexto social e cultural brasileiro há um forte indicativo de que o exercício da transgressão à lei vem a aumentar por parte da população adolescente. É muito fácil atribuir a eles uma responsabilidade. Claro, eles têm, tanto que eles têm uma medida socioeducativa a ser cumprida. Não é verdade que não dá nada, só não dá nada quando não há a denúncia do adolescente que entra em conflito com a lei. Às vezes as pessoas se omitem e depois dizem que nada ocorre.
Então, quando um adolescente ele entra em conflito com a lei aqui na nossa cidade e há uma denúncia, ou ele é pego em flagrante pelos órgãos policiais, particularmente a Brigada Militar exerce essa função, ele imediatamente entra num circuito de pauta integrada com delegacia de polícia, com o Ministério Público, o Judiciário e a minha equipe de trabalho. Tá? Então, em questão de menos de um mês que o jovem hoje cometa um ato infracional e ele foi denunciado, ele foi encaminhado aos órgãos policiais, ele já está entrando na execução de uma medida. Então é muito célere aqui em Lajeado. E as medidas, algumas pessoas se equivocam dizendo que se trata de serviço comunitário e que não é obrigatório. Esses dias eu li um artigo da mídia muito equivocado. O serviço comunitário é uma das medidas que possa ser aplicada pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, né, pela Vara de Infância e Juventude. Existem outras. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele contém lá em seus artigos um elenco de medidas que vão da advertência até a privação de liberdade, né? Dependendo do tipo de ato infracional, das peculiaridades desse jovem, do contexto, o promotor e o juiz consideram para a aplicação de uma penalidade, porque a medida socioeducativa ela tem esse lado punitivo e tem um lado de que ele é uma possibilidade do jovem refletir sobre o seu ato. E você disse que provavelmente isso está aumentando ou vai aumentar. Por que você diz isso? Vamos chegar a essa questão bem importante. Estava só dando uma ideia de como é que isso ocorre, até porque é um programa, as pessoas podem assistir isso, pode clarear mais a elas como é que isso opera aqui na nossa cidade. Então, como eu dizia, hoje aqui em Lajeado nós temos essa celeridade e as medidas elas têm um peso específico que, se for comparado com a medida aplicada a um adulto, ela é muito mais pesada. Quer pela própria situação do adolescente, a ideia de tempo para ele, o que vai ocupar na vida dele ter que cumprir uma medida que pode ser de uma liberdade assistida de no mínimo 6 meses, em que o sistema de justiça o acompanha através do nosso serviço diuturnamente esse adolescente. Quem gosta disso? Né? Ou até mesmo a privação de liberdade, né? Enfim, mas o que está levando os adolescentes à transgressão? Sempre houve. E a transgressão, desde que a adolescência foi inventada, ela muda também de entendimento social. Né? De uma juventude dos anos 50, dos anos 60 para cá, mudou muito a leitura que a própria sociedade faz com relação aos atos transgressivos que os jovens e hoje então os adolescentes cometem. O que se tem observado, isso pelo olhar da psicanálise, nisso que se chama uma invenção social, que é a adolescência, e nas suas transformações, de que o jovem, pela falta de um balizamento, pela falta de um mundo adulto consistente, que coloque limites claros e consistentes para ele desde a sua infância, vai fazer com que esse jovem, na adolescência, que é um momento onde há uma série de angústias, de inquietações, de dúvidas, e ele exerça algo transgressivo que vai muito além de uma provocação propriamente à sociedade para saber se as normas funcionam mesmo ou não. Aliás, já começa em casa, né? Tu tem que chegar a tal hora, ele chega bem depois. Ele está testando se aquelas normas familiares funcionam mesmo. Se ali começa a haver uma vacilação, ele também pode, não só por isso, mas ele também pode questionar as normas sociais, as leis. E num país como o nosso, em que autoridades transgridem diuturnamente leis, autoridades, principalmente do campo político, dão maus exemplos, isso a mídia está aí mostrando, e que nada acontece, infelizmente, ou custa acontecer, ou as punições elas deixam muito a desejar quando relativamente ao que é aplicado ao adolescente. Então isso abre escancara uma porta para que esse adolescente, eu vou também fazer para testar, porque ele busca um reconhecimento. O adolescente, antes de mais nada, ele está buscando um reconhecimento, e se não vai pela via positiva, vai na via negativa. Então transgredir uma lei e ser capturado pelos órgãos de censura e de encaminhamento dele é uma forma de ter um reconhecimento. E essas transgressões elas estão tendendo a ir muito além do exercício da violência,
para o exercício da crueldade. Quanto mais o mundo adulto arrefece, se intimida na sua função de pai e de mãe, já não víamos mais muitos pais presentes. Já vinha de uma ausência, isso já vem acontecendo. E muitas vezes o genitor está presente na família, mas ele não está como pai. Ele não exerce uma função de pai, de que vai delimitar para aquele filho que ele é filho, que o lugar dele na família não é de mano, não é de mana, não é do nível de mano. Porque não se trata de dali, não é isso que vai operar uma família melhor, as pessoas ficarem se igualando. Direitos e deveres precisam estar definidos. E não se trata de um exercício de poder, mas de autoridade dentro de casa, que já não está havendo mais. Inclusive por essa ausência de muitos pais e mães, muitas vezes, por circunstâncias relacionadas à mudança no mundo do trabalho, à inserção dela social junto ao trabalho, estão também se retirando do exercício de uma função materna. Essas crianças, ao chegarem na adolescência, é um desespero. Elas vão buscar uma marca social pela via da transgressão, inclusive hoje com o exercício da crueldade crescente. Você levanta questões muito interessantes, esclarecedoras, ou seja, a questão da delinquência juvenil. Você falou do jovem que ele precisa de reconhecimento. Ele precisa sentir reconhecido, aceito na sociedade, na família. E se não for pelo bem, ele vai procurar uma outra forma. E você fala dessa função dos adultos. Como é que nós podemos, como adultos, ajudar a colocarmos essas balizas de uma forma mais clara na vida do jovem e esse reconhecimento? Como é que essas duas coisas poderiam, na forma bem prática, colocar melhor os limites, balizamento e dar o reconhecimento para os nossos jovens e crianças?